E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aprofundar nos discursos do Coach Payne. Opa, preparada. Tive a chance de dar uma olhada nesses discursos e, cara, esse cara é direto, né? Sem papas na língua. Sem dúvida. Impressionante como ele consegue passar tanta energia, tanta paixão, mesmo quando fala de coisas que a gente já ouviu antes, sabe? Verdade. Ele falando verdade, né? Sem dó. Mas no meio daquela dureza toda, tem muita sabedoria ali sobre como lidar com os desafios, sabe? E sair mais forte. E uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi como ele fala da importância de trabalhar duro. Sim. Tipo, sem atalhos. Ele não acredita em mágica, né? Não acredita. Ele detona essa ideia de trabalhar de forma inteligente. Aquela história de trabalhe menos, faça mais. Ele fala, como você pode ser um campeão sem ralar de verdade? Como você pode alcançar aquela promoção que você tanto quer sem se dedicar ao máximo? Faz sentido. E ele usa o exemplo de pessoas que têm fama imerecida, que conseguiram sucesso sem muito esforço para mostrar como essa mentalidade é perigosa. Pra mostrar que não é bem assim, né? Exato. Você tem que se dedicar de verdade. Isso. E aí ele fala da importância de ser o trabalhador mais esforçado da sala. Sim. Mas não no sentido de competir com os outros, né? Não. É sobre dar o seu melhor. Se motivar. Buscar excelência. Isso aí. Ele critica essa mentalidade preguiçosa, de achar que só inteligência basta. Ele fala que o sucesso é resultado de talento, sim, mas principalmente de muita transpiração. E aí entra a ideia de estar com fome. A gente comentou isso antes, né? Lembra? Sim, lembro. É sobre ambição, vontade de ir além. E ele fala da diferença entre fome e desespero. Sim. Ele deixa isso bem claro. Ele diz que passar fome te enfraquece, te deixa vulnerável, mas estar com fome te impulsiona, te dá energia para ir atrás do que você quer. E ele usa uma analogia interessante. Ele diz, quando você está com fome, você come. Ou seja, você busca o que precisa para saciar essa fome, essa vontade de realizar seus sonhos. E essa busca, essa jornada é tão importante quanto o destino final, né? Exatamente. Ele fala que não podemos nos contentar com um caminho mais fácil, com atalhos. Entendo. Temos que estar dispostos a nos esforçar, a cavar um pouco mais fundo. Aí além. Só assim a gente descobre o nosso verdadeiro potencial. E quando as coisas ficam difíceis. Quando a gente encontra obstáculos no caminho. É que a gente tem que ter fé. Fé. E ele usa umas frases de impacto. Tipo, acorde de novo, comece de novo e vá atrás de novo. Vamos lembrar que a persistência é fundamental. Verdade. E outra coisa que me chamou a atenção foi a ênfase que ele dá pro poder do silêncio. Sim. Ele acredita que a gente não precisa ficar alardeando nossos planos, sabe? Buscando a aprovação dos outros o tempo todo. Ele fala pra gente se concentrar em fazer o trabalho, em se mover em silêncio. Ele é cheio dessas frases que te fazem pensar, né? Te tiram da zona de conforto. E sobre o silêncio, ele chega a dizer que o silêncio pode ser sua melhor arma. É mesmo. Por quê? Porque quando a gente se blinda do barulho externo, das distrações, a gente consegue focar no que realmente importa. Entendi. Ele critica essa necessidade de expor tudo o que está fazendo, sabe? De buscar validação nas redes sociais. Para ele, o importante é conduzir o seu negócio. Essa frase é forte, né? E ele usa ela de uma forma bem ampla. Sim, não é só sobre ter uma empresa. É sobre ter foco, disciplina, determinação para realizar seus projetos, né? Exato. Ele acredita que quando você está focado em fazer o trabalho, as pessoas certas vão te notar. Vão te achar. E quando te perguntarem como você conseguiu, a resposta é simples. Estou apenas conduzindo meus negócios. Sem se distrair com barulho externo. É isso aí. Sem precisar provar nada para ninguém. E ele fala que muita gente espera que a gente fracasse, que a gente cometa erros. É verdade? Ele fala, eles estão esperando que você cometa um erro. Eles estão esperando que você falhe. Caramba! E é por isso que ele defende que a gente se move em silêncio sem dar munição pros críticos. Faz sentido. Sem dar corda pra quem não acredita na gente. E quando o trabalho estiver pronto. Aí a gente comemora. Aí sim. Comemora o mais alto que quiser, ele diz. Sem perder o foco, né? Sem arrogância. É. Ele usa uma metáfora interessante para ilustrar essa ideia. O silêncio é o mistério, o silêncio é a ideia. Gostei dessa. É no silêncio que a gente cultiva as ideias. Que a gente se prepara para ação. Que a gente encontra a clareza para tomar as melhores decisões. E essa ideia de ser diferente. Sim, de não seguir a manada. Isso aparece bastante nos discursos dele. Legal. Ele incentiva a gente a aprender a liderar, mas liderando em silêncio.
sem se preocupar em se encaixar em padrões, sabe? Entendi. Ele critica essa busca por validação, por ser como todo mundo. É querer se encaixar. Ele fala, Deus não precisa ser como todo mundo. É sobre ser você mesmo. Isso. Ele nos convida a abraçar a nossa individualidade, a usar nossas características únicas para construir algo autêntico. Algo que realmente faz a diferença. Sim, exato. Show de bola. E essa ideia de ser diferente, né, de construir um legado autêntico, isso leva a gente para outro ponto importante que ele fala. A importância de deixar uma marca positiva no mundo. Ele nos desafia a pensar que marca você vai deixar. Boa pergunta. E não é sobre fama, né? É sobre o impacto que a gente causa. Nas pessoas, no mundo. Exatamente. E ele vai além dessa ideia de legado. Ele fala sobre ter uma atitude positiva, fazer as escolhas certas. Mesmo quando as coisas estão difíceis. Isso. Ele acredita que a gente pode escolher como reagir aos desafios. Faz sentido. E que essa escolha faz toda a diferença. A gente tem o poder de escolher como vai encarar as coisas. Exato. Ele fala muito sobre lutar contra as dificuldades, seguir em frente. Continuar no caminho certo, mesmo quando tudo parece dar errado. É isso aí. E ele não tá falando de ignorar os problemas. Não. É sobre ter força para encarar os desafios de cabeça erguida. Aprender com as dificuldades, né? E usar essa experiência para ficar mais forte. E sabe o que é legal? Ele acredita que a gente tem muito potencial. Sim. Muito mais do que a gente imagina. Mas que a gente precisa trabalhar para desenvolver esse potencial. Individualmente, como sociedade, né? Isso. Ele faz um chamado para sermos menos negativos. Menos odiosos, como ele diz. E encontrar uma forma de vencer a luta juntos. De se unir. Ele fala da importância de deixar uma marca intencional. Que é verdade, que faz a diferença. É como se ele estivesse nos convidando a viver com propósito, né? Sim, a buscar algo maior do que nós mesmos. A contribuir para um mundo melhor. E essa ideia de legado se conecta com a pergunta: como eles se lembrariam de você? Essa é forte. Te faz pensar, né? Sim. Quem eu sou? Quais são meus valores? Qual o meu propósito? O que eu deixo pro mundo? E ele acredita que deixar uma marca positiva tem um propósito significativo, que faz parte da nossa evolução como seres humanos. Evolução. Ele usa essa palavra para descrever esse processo de aprendizado, de crescimento, Entendi. de busca por algo maior. E ele fala que essa jornada não é fácil, né? Não, exige esforço, dedicação. Perseverança. Ele nos lembra que somos uma criação única. Cada um com suas características, né? E que a gente deve usar essa singularidade a nosso favor. Em vez de tentar se encaixar em padrões. Em vez de buscar a aprovação dos outros o tempo todo. Querer ser o que os outros esperam. Ele nos encoraja a abraçar a nossa individualidade. A sermos nós mesmos. E usar isso para construir algo autêntico. Algo que faça a diferença. Ele critica essa ideia de que o negativo vende mais que o positivo. Entendi. As pessoas se apegam às partes negativas. Parece que o drama chama mais atenção, né? Ele reconhece que tem muito cético por aí. Muita coisa que tenta nos desanimar. Nos fazer duvidar da gente. Mas ele nos encoraja a permanecer fortes. A manter a fé. A fé é realmente tudo. A fé move montanha. Ele fala que as pessoas que a gente ama, nossos filhos, por exemplo, vão se lembrar das lições que a gente deixa. Mesmo quando a gente não estiver mais aqui. Nossos valores, nossas ações, a forma como a gente impacta o mundo. É nosso legado, né? Isso. E ele nos convida a celebrar a vida. A seguir em frente sem olhar para trás. A levantar e ser forte. Não desista, ele repete várias vezes. Não se permita desistir. É um chamado para ação, né? Pra gente lutar pelos nossos sonhos. Pra nunca desistir do que a gente acredita. Exato. É nesses momentos que a gente precisa se desafiar, né? Sair da zona de conforto, botar a mão na massa. Tipo, ele fala, o que o amanhã pode fazer por você se você nunca teve a chance de conhecer esse dia? Nossa, Isso é forte. Te faz pensar em todas as desculpas para procrastinar. A gente fica esperando o momento perfeito. A motivação mágica. Que esquece que o tempo tá passando. ou amanhã não é garantido. É verdade. A única certeza é o agora. E a gente tem que aproveitar cada oportunidade para agir. Para correr atrás. Não tá falando só de grandes projetos, sabe? Que também fala das pequenas coisas do dia a dia. Sei lá, tipo Aquele trabalho chato que você fica adiando. Ou aquela tarefa de casa que você não quer fazer. Essas coisas. Aí fala pra gente simplesmente ir lá e fazer. Sem enrolação. Sem desculpas. A gente tem responsabilidades. Compromissos. Pessoas que dependem da gente. Não podemos ficar parados. Esperando a inspiração cair do céu. E ele usa uma palavra interessante pra motivar. Fome. Fome. Ele fala sobre a importância de estar com fome, de ter aquela garra.
aquela vontade de realizar. De fazer acontecer. Mas ele sabe que nem sempre é fácil manter essa chama acesa. A gente às vezes se deixa levar pelas dúvidas. Pela sensação de que não é capaz. Isso. Ele usa a expressão vivendo na fraqueza de mim mesmo. É como se a gente se sabotasse. Alimentar os nossos medos. E aí a gente escolhe viver no modo sobrevivência. Em vez de buscar o nosso potencial. É se acomodar. E ele nos desafia a ir além. A dar mais poder à nossa força interior. Ele fala que os momentos difíceis são os que mais nos ensinam. É. É quando a gente descobre a nossa verdadeira força, a nossa capacidade de superar, A nossa fé. em vez de se apegar à tristeza. Miséria, como ele diz. A gente precisa transformar a dor em aprendizado, em combustível para seguir em frente, Ele nos incentiva a sair da zona de conforto emocional. a encontrar força para lidar com tudo, A se levantar quando a gente cai. a continuar no caminho certo. Mesmo quando a jornada parece difícil. Ele lembra que a vida é feita de escolhas e que a gente precisa ter coragem de fazer as escolhas certas. Mesmo quando elas exigem esforço, Disciplina. renúncia. Ele fala, a vida é sobre escolhas. E você tem que fazer as escolhas certas. Essa frase poderosa é sobre assumir o controle Tomar decisões conscientes. e não deixar a vida te levar. Ele questiona essa ideia de que podemos fazer o que quisermos, quando quisermos. Entendi. Ele pergunta, quando você vai começar a fazer o que você precisa fazer? É o chamado a responsabilidade. É entender que a vida adulta exige disciplina. Compromisso. Não dá para esperar tudo cair do céu. O sucesso não aparece do nada. A gente precisa construir o nosso caminho. E ele sabe que nem sempre é fácil. Fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente não tem vontade de ir pra academia. Comer saudável. Trabalhar nos nossos projetos. A preguiça bate. O desânimo aparece. E a gente pensa em desistir. Mas é aí que a gente tem que lembrar da mensagem. Qual? Desligue essa resistência. Aumente o fogo. Faça o que precisa ser feito. Mesmo quando não tiver com vontade. E ele lembra que a vida não é fácil para ninguém. Mesmo pessoas ricas têm problemas. É verdade. A diferença está na forma como a gente encara. Na nossa capacidade de superar. Nas fé. Ele nos convida a buscar o nosso propósito, Aquilo que nos move. que nos impulsiona. A ter uma visão clara do futuro. A acreditar na gente. A conduzir nossos negócios com maestria. A deixar um legado positivo no mundo. Os discursos deles são um soco no estômago. Mas de um jeito bom. Eles nos tiram da zona de conforto. Nos fazem questionar. Nos impulsionam a agir. A gente termina com a sensação de que pode conquistar qualquer coisa. E que a vida é um presente. E que a gente precisa aproveitá-la ao máximo. Com certeza. É como um manual para a vida. Cheio de dicas. Sobre como superar os desafios. Alcançar o sucesso. Deixar um legado. E aí, o que você achou dessa imersão nos ensinamentos do Coach Payne? O que te marcou? Fica a reflexão. Até a próxima!